me tenham como um irmão mais velho. Eu lembro que eu tinha 16 anos de idade. Eu era um adolescente, um tanto quanto rebelde. Eu detestava as proibições da igreja. E por eu ser filho de pastor, havia muita cobrança em cima de mim, justamente pela posição que eu ocupava na igreja e no conjunto da mocidade. Eu era meio que o exemplo. Então as pessoas queriam fazer algo ruim e olhavam para mim. Se eu estivesse fazendo, então eu estava liberado. E eu fazia, e eu vivia algumas questões internas devido às proibições da igreja, do evangelho, ser crente. Eu tinha vontade de ir para festas. Naquele tempo grafite era muito famosa. O menino ia para grafite, voltava no outro dia, contava no colégio que tinha lá, foi massa, viu? Briga que só no meio da festa. E eu ficava com curiosidade de querer saber como é que eram as coisas lá na festa. Essas questões da vida, da liberdade, começaram a me afetar bastante. E eu comecei a trilhar um caminho com amizades que não condizia com alguém que quer ser puro diante de Deus. Comecei a fazer amizades questionáveis, amigos que eram legais para mim, mas prejudicavam a minha espiritualidade. As conversas então foram desandando e ficando longe de conversas cristãs. Eu só não saí da igreja porque eu tinha um pensamento. Eu não queria envergonhar o meu pai, que era o pastor. E por não querer envergonhar o meu pai, eu coloquei uma máscara. Não essa que você está aí todo elegante usando, mas uma máscara na minha espiritualidade. Eu cantava na banda da igreja. Não cantava, né? Eu estava lá. Era filho de pastor, então tem que dar a oportunidade, senão eu mandava pai desmanchar a banda. Então eu cantava e as pessoas me viam e diziam: amizadai legal e tal, menino de Deus. Só que dentro de mim eu não queria aquilo. Eu não queria isso. Eu não gostava das proibições do não pode. Evangelho é muito não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo. E aquilo começou a encher a minha paciência. Comecei a me relacionar com pessoas de caráter duvidoso. Comecei a esfriar na fé. Eu chamo isso de tempo das trevas. Eu tenho 4 fases na minha vida: a fase da inocência, que vai de 0 a 12 anos. A fase que eu não prestava, que vai dos 13 aos 17 anos. A fase que eu estava querendo prestar, que é dos 18 aos 22. E a fase atual, que eu presto. Isso, meu amigo. Sabia que quando essa banda voltasse, o negócio ia ficar bom aqui, viu? Então, nessa fase em que eu não prestava, eu defino assim porque eu não queria esse espaço. Eu não queria esse lugar. Detestava a pregação. Não suportava o fato de alguém sentar 1 hora para ouvir alguém falar. É ironia, né? Deus é especialista em fazer você amar o que hoje você odeia. Porque agora eu falo 1 hora, meu filho, se deixar, a gente janta de meia-noite hoje aqui, viu? Não vou fazer isso, eu quero voltar outras vezes, né? Eu tinha 17 anos de idade. Outubro era o mês. Longe de Deus e de seus princípios. Tive um sonho. Sonhei com arrebatamento. E geralmente quando a gente sonha com arrebatamento, é assim que fica, né? Raro é alguém sonhar subindo. O povo só sonha ficando, né? O povo subindo e ficando sozinho aqui, desesperado, acorda doido. Quem já sonhou ficando no arrebatamento aqui?
tenebroso, né? Eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Vou orar. Cadê Jesus aqui, meu papai? Então, procurei se mamãe e papai estavam em casa, que eles estão em casa. Jesus não tinha voltado não, né? Porque não levar papai, não levar a mamãe. Eles estavam lá, eu peguei a chave da igreja e fui para a igreja. Era 9 horas da manhã e eu comecei a sentir uma angústia na minha alma. Cheguei na igreja, dobrei os joelhos no meio da igreja, virado para o altar, e disse: Deus, se o Senhor me ama e não desistiu de mim, fala comigo, faz eu sentir a sua presença. Vira alguma cadeira aqui para mim saber que o Senhor está comigo nesse negócio. Eu queria sentir pelo menos um vento diferente, uma cadeira afastando no chão, um assobio misterioso nos recantos da parede da igreja. Não ouvi nada, nem pássaro cantou naquela manhã. 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde, eu disse: Deus, estou com fome, eu vou almoçar, mas eu vou ciente de duas coisas: que o Senhor não me ama e o Senhor desistiu de mim. Me levantei e fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava mexendo no álbum de fotografia. Toda mãe tem um álbum desse guardado na gaveta, fazer vergonha a você na hora dos amigos, hein? Minha mãe disse: filhão, vem aqui ver você. Eu disse: mãe, que me isso? Porque não era lá essas coisas bonitas não, quando eu era pequeno. Eu sou bonito hoje, para você ver como é que era o negócio difícil antigamente. Ela disse: você está aqui, você tinha 3 anos de idade. Eu em cima de uma mesa, canela toda ferida com aquelas pomadas brancas, cor de pobre, triste. Você tinha 3 anos de idade aqui, você tinha acabado de ser curado de bronquite asmática. A Misadai, você nasceu cheio de doença. Uma delas, gravíssima, foi bronquite asmática. Você perdia o fôlego e era insuportável. Tinha que levar você imediato para o hospital, para você ir lá para os aparelhos. Teve uma noite que em Mossoró, mamãe contando, neste ano aqui da foto, que você despertou de meia-noite com a maior crise de bronquite asmática que você já teve na vida. Você não tinha mais fôlego, nem chorar você conseguia. Seu pai não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, o hospital ficava longe, ficamos desesperados. Eu disse: Raimundo, minha mãe dizendo, vá para o quarto orar, porque nós não podemos ir para o médico, mas nós temos acesso àquele que é médico dos médicos. Você estava deitado na rede, Amzadai, com o olho arregalado para mim, procurando fôlego, triste de ver. Eu coloquei minhas mãos na sua barriga, minha mão fazia assim, e eu disse: meu Deus, se o Senhor tem um propósito na vida desta criança, eu te peço, cura ela agora, Jesus. Mãe disse: naquela mesma hora você adormeceu e nunca mais teve crise de bronquite asmática. Meu filho, Deus tem um propósito na sua vida. Eu escutei aquilo e falei assim: mãe, se tinha, ele não tem mais não. Eu acabei de chegar de 5 horas de oração ali, nem um vento soprou na igreja. Outubro de 2006, novembro, dezembro, janeiro de 2007, culto da mocidade. Meu pai estava pregando. E sabe aqueles cultos que parece que é para você? Aquele culto que você chega e começa a chorar no hino da harpa. Olha, quando você vê um jovem adolescente chorando no hino da harpa, senta e abraça, porque o negócio está difícil. Comecei a chorar no hino da harpa. Os guerreiros se... Meu pai começou a pregar e, meu Deus do céu, meu pai parecia que estava naquela manhã me ouvindo orar na igreja.
Aí foi que eu desabei. Final da mensagem, meu pai disse: os jovens vêm aqui à frente, eu quero orar por vocês, para que Deus abençoe o ano 2007. Eu vim para frente, aquele culto pentecostal, glória a Deus misturado com aleluia e línguas estranhas. O negócio parecia uma onda, aquele barulho do céu, e eu lá no meio chorando. E meu pai começa a orar e Deus incendeia a igreja. Eu tinha 17 anos de idade. E eu lembro que o barulho começou a diminuir, como se alguém estivesse baixando o volume. Parecia que eu estava me distanciando daquele ambiente. Chegou um momento que eu não conseguia ouvir mais nada. Parecia que eu estava num lugar sem ninguém. E nesta hora eu senti um vento passando por mim, e uma voz ecoou no meu coração, dizendo: você lembra quando há 3 meses atrás você veio para esta igreja e pediu para mim falar contigo? Irmão, que já estava chorando, só fazia balançar a cabeça. E aquela voz falou: eu escolhi esta noite para te dizer 2 coisas. A primeira: eu te amo. Uma coisa é você ouvir isso do cremoso, outra coisa bem diferente é ouvir Deus falando com você: eu te amo. Eu te amo. Oh. E a segunda coisa é: eu jamais vou desistir de você. Eu escrevi um livro que eu não lancei ainda, mas vou lançar e espero que vocês comprem. E tem um capítulo do livro que é A Noite das Minhas Lágrimas. Eu conto esse testemunho aqui. E eu digo que é a noite das minhas lágrimas porque eu nunca chorei tanto na minha vida como naquela noite. Mas não era de alegria, Jéssica. Eu não chorava de prazer. Eu chorava de angústia. Como é que alguém como eu é amado por Deus? Como é que alguém como eu, Deus fala: eu não desisto de você? Como? Se por muito menos eu desisti dele, se sem motivo algum eu abandonei ele, como é que alguém assim ouve de Deus: eu te amo? Eu não entendia, mas eu estava passando por fases.